O vento uivava contra as janelas de vidro grosso do palácio de Blackridge, como um animal ferido procurando abrigo. Eu conhecia bem aquele som. Tinha me tornado sua companheira nos últimos 7 anos, mais íntima dele do que do homem com quem dividia o título, mas nunca a cama. O cheiro de madeira queimada da lareira mal conseguia mascarar o odor de tensão que permeava o salão principal, onde membros do conselho e líderes dos clãs se reuniam para a celebração anual do solstício de inverno. Era também o aniversário do meu casamento. Um fato que a maioria preferia esquecer, inclusive meu marido. Ajustei o medalhão de prata que pendia do meu pescoço, girando-o entre os dedos como um talismã. Era o único presente de minha avó, que antes de partir sussurrou: "Quando o gelo parecer impenetrável, lembre-se que até ele derrete com persistência." Na época, eu tinha apenas 16 anos e não compreendia o significado daquelas palavras. Agora, aos 25, com 7 anos de um casamento vazio, começava a entender. "Sua Majestade parece distante esta noite", comentou Elise, minha única verdadeira amiga na corte, servindo-me uma taça de vinho tinto que eu sabia que mal tocaria. "Está tudo bem?" Forcei um sorriso, ajustando mechas do meu cabelo loiro que escapavam do elaborado penteado. "Estou apenas observando os jogos políticos de sempre. Quem está fazendo alianças, quem está tramando." Era uma mentira educada. Na verdade, observava meu marido, o rei Alpha Dominic Blackwood, comandando a atenção de todos com sua presença intimidadora do outro lado do salão. Alto, com ombros largos e feições talhadas em granito, ele conversava com os líderes dos outros territórios, sem nunca, nenhuma vez, olhar em minha direção. 7 anos antes, fui enviada como oferenda de paz por meu pai, líder de um clã menor, para selar uma aliança com o mais poderoso rei Alfa das Terras do Norte. O acordo era simples: minha mão em casamento em troca da proteção do nosso território. O que não estava no acordo era o silêncio que seguiria, o vazio da rejeição, o quarto separado no lado oposto do palácio. Dominic cumpriu sua parte do acordo político. Protegeu meu povo, honrou a aliança, mas nunca consumou o casamento. Nunca me tocou. Nunca realmente me olhou. A rainha Lily parece cada vez mais uma estátua de gelo. Ouvi alguém murmurar a poucos passos de distância, sem se preocupar em baixar a voz. Tão bonita e tão inútil. Engoli o insulto como havia engolido centenas antes deste. Meu valor era medido pela minha incapacidade de atrair verdadeiramente meu marido, de gerar herdeiros, de completar o vínculo que, segundo as tradições antigas, deveria fortalecer tanto o rei quanto o reino. Em um mundo onde os alfas dominavam por força e os laços matrimoniais eram selados de forma física e espiritual, eu era um fracasso ambulante. Caminhei até uma das janelas altas, observando a neve cair em espirais hipnóticas. Foi quando notei o reflexo no vidro. Dominic estava olhando para mim, não de relance, não por acidente, mas com uma intensidade que fez minha pele formigar. Quando me virei, contudo, ele já havia desviado o olhar, voltando sua atenção para Lord Redmond, um alfa rival de terras vizinhas que tinha chegado com uma comitiva suspeitamente grande para uma simples celebração. "Vossa Majestade", disse uma voz ao meu lado, sobressaltando-me. Era Thorne, o conselheiro mais próximo de Dominic e, ironicamente, a pessoa que mais frequentemente falava comigo no palácio. "O rei solicita sua presença na sala do trono após a recepção. Um assunto de estado que requer sua atenção." Pisquei, confusa. Em 7 anos, Dominic nunca havia solicitado minha presença para assuntos de estado. Eu era uma rainha apenas no título, não nas funções. "Certamente", respondi, mantendo minha voz firme, embora meu coração tropeçasse dentro do peito. "Estarei lá." As horas seguintes foram uma tortura lenta. Sorrisos falsos, conversas superficiais, enquanto minha mente fervilhava de possibilidades. Talvez finalmente ele houvesse decidido anular nosso casamento. Talvez precisasse de alguma assinatura formal para me enviar de volta ao meu clã desgraçado, ou pior. Talvez tivesse encontrado outra aliança mais vantajosa que exigia um novo casamento. Quando finalmente os convidados começaram a se retirar e os servos a limpar os restos do banquete,
Segui para a sala do trono, meu vestido azul escuro arrastando atrás de mim como uma sombra fiel. O medalhão de minha avó parecia mais pesado contra meu peito, como se tentasse me ancorar para o que estava por vir. A sala do trono estava estranhamente vazia quando entrei, sem guardas, sem conselheiros. Apenas Dominic, de pé próximo à grande lareira que dominava a parede norte. Ele parecia diferente naquela luz. Menos rei, mais homem. Havia algo em seus olhos que nunca tinha visto antes. Feche a porta, ele disse, sua voz profunda reverberando pelas paredes de pedra. Obedeci, sentindo meus dedos tremerem levemente. Permaneci perto da entrada, como se aquela distância pudesse me proteger do que quer que estivesse para acontecer. Sabe por que a chamei aqui, Lily? Ele raramente dizia meu nome, e o som dele em seus lábios era estranho, quase íntimo demais. Não, Vossa Majestade. Mantive o tom formal que havia aprendido a usar como escudo. Ele deu 2 passos em minha direção e percebi que havia algo errado. Sua postura sempre controlada agora tinha uma tensão diferente. Seus olhos, geralmente frios como o gelo do norte, agora queimavam com uma intensidade que nunca havia visto. Chegaram informações de que Lord Redmond planeja um ataque. Não apenas a Black Ridge, mas especificamente a você. A surpresa deve ter sido evidente em meu rosto. A mim? Por quê? Porque você é meu ponto fraco, ele disse tão baixo que quase não ouvi. Ou o que ele acredita ser meu ponto fraco. Eu? A palavra escapou em um riso amargo. Sou muitas coisas neste palácio, meu senhor, mas certamente não sou seu ponto fraco. Sequer sou nada para você. As palavras saíram antes que pudesse contê-las. 7 anos de silêncio finalmente transbordando. Por um segundo, pensei ter visto dor cruzar seu rosto, mas deve ter sido um truque da luz das velas. Você não entende, ele disse, aproximando-se mais, agora a apenas alguns passos de distância. Nunca entendeu. Então me faça entender, desafiei, uma coragem que não sabia possuir surgindo do fundo da minha alma ferida. Em 7 anos, você mal me dirigiu mais que algumas frases. Manteve-me como um troféu empoeirado numa prateleira. O que eu deveria entender? Ele fechou os olhos por um momento, como se reunisse forças. Quando os abriu novamente, havia uma vulnerabilidade neles que me desarmou completamente. Há uma profecia, começou ele, sua voz mais suave do que eu jamais tinha ouvido. Passada por gerações na linhagem Blackwood, ela diz que o rei que reivindicar uma rainha de coração puro, antes do tempo certo, trará ruína ao reino. 7 anos de espera, 7 anos de distância, até que o perigo maior se revele. Fiquei imóvel, tentando processar suas palavras. Você está dizendo que passou 7 anos me ignorando por causa de uma profecia antiga? Estou dizendo que passei 7 anos lutando contra todos os instintos do meu corpo e da minha alma para proteger você e este reino, ele respondeu. Agora tão próximo que pude sentir o calor emanando dele. E o tempo acabou, Lily. Redmond descobriu a profecia e pretende atacar amanhã, acreditando que somos vulneráveis porque nosso vínculo nunca foi completado. E somos. A pergunta saiu num sussurro. Sim, admitiu ele. Um vínculo não consumado entre um alfa e sua companheira deixa ambos vulneráveis, deixa o reino vulnerável. Foi então que entendi o que ele estava realmente dizendo. Após 7 anos de distância, de dormir sozinha em uma cama fria, de me sentir rejeitada e inadequada. Ele estava finalmente pronto para me reivindicar como esposa. Seus olhos escureceram, como se pudesse ler meus pensamentos. Não faremos nada que você não queira, disse ele, embora sua voz traísse o conflito dentro dele. Mas preciso que saiba a verdade, toda a verdade, antes que Redmond chegue ao amanhecer. Senti o medalhão aquecer contra minha pele, como se as palavras de minha avó sussurrassem novamente em meu ouvido. 7 anos de gelo começavam a derreter diante de mim, revelando um homem que eu nunca conheci realmente. Qual é a verdade, Dominic? Perguntei, usando seu nome pela primeira vez em anos. Ele estendeu a mão, seus dedos pairando a centímetros do meu rosto, como se temesse que eu pudesse quebrar, ou pior, recuar. A verdade é que, desde o momento em que você entrou neste palácio, tive que lutar contra tudo o que sou para não fazê-la minha.
A verdade é que cada noite longe de você foi uma tortura. Sua mão finalmente tocou minha bochecha, tão levemente que quase poderia ter sido o toque de um fantasma, e todo o meu corpo respondeu como se despertasse de um longo sono. A verdade, minha rainha, sua voz falhou enquanto se inclinava mais perto, é que estou implorando para reivindicar minha esposa. Não apenas pelo reino, não apenas pela profecia, mas porque não posso suportar mais um momento sem você. Um trovão cortou a noite lá fora, e algo mudou no ar entre nós. Eletricidade, destino, ou talvez apenas 7 anos de desejos reprimidos finalmente encontrando uma abertura. Antes que pudesse responder, os olhos de Dominique se fixaram além do meu ombro, em direção à janela. Eles estão aqui, disse ele, seu corpo imediatamente tenso, mais cedo do que esperávamos. E assim, nosso momento de revelação foi interrompido por gritos distantes e o inconfundível som de aço contra aço. O caos instalou-se rapidamente. O som de metal contra metal ecoava pelo corredor, misturado a gritos e ordens gritadas em tom urgente. Dominique transformou-se diante dos meus olhos. O homem vulnerável de segundos atrás deu lugar ao rei guerreiro, seus ombros se endireitando, mandíbula tensa. Fique aqui, ordenou ele, já se movendo em direção à porta. Esta sala é a mais segura do palácio. Não, respondi, surpreendendo a nós dois. Minha voz saiu firme, irreconhecível até para mim. Se o que disse é verdade, estamos mais fortes juntos. Não vou me esconder enquanto meu povo morre. Algo cintilou nos olhos dele. Respeito, surpresa, ou talvez apenas a realização de que eu não era a mulher silenciosa que ele havia ignorado por 7 anos. Então fique perto de mim, cedeu ele, após um momento de hesitação. Não se afaste nem por um segundo. Seguimos pelos corredores escuros do palácio. Dominique à frente, eu logo atrás. A cada esquina, ele estendia o braço para me manter protegida, seu corpo servindo como escudo humano entre mim e qualquer perigo. Um gesto que teria parecido possessivo ou condescendente dias antes, mas que agora, estranhamente, senti como uma conexão há muito negada. O plano de Redmond é claro, explicou Dominique enquanto avançávamos, sua voz baixa próxima ao meu ouvido. Ele sabe sobre a profecia. Sabe que nosso vínculo nunca foi completado. Um rei alfa sem sua rainha completamente reivindicada é vulnerável, seu poder diminuído. E qual é o plano dele? Me matar? Pior. Dominique parou abruptamente, virando-se para me olhar diretamente. Capturá-la. Um alfa pode forçar um rompimento de vínculo não consumado. Se ele conseguir levá-la e me mantiver longe por tempo suficiente, não precisou terminar. Mesmo com meu conhecimento limitado das tradições dos alfas, eu sabia o que isso significava. Um vínculo parcial poderia ser quebrado. Eu poderia ser forçada a um novo casamento, uma nova aliança, com Redmond. Não deixarei isso acontecer, prometeu Dominique, seus olhos fixos nos meus com intensidade feroz. Naquele momento, uma explosão sacudiu o corredor onde estávamos. Poeira e fragmentos de pedra choveram sobre nós, enquanto Dominique me empurrava contra a parede, cobrindo meu corpo com o dele. O calor dele era avassalador, seu coração batendo forte contra meu peito. Por um segundo vertiginoso, tudo o que pude sentir foi seu peso, seu cheiro de madeira e inverno, a textura de sua barba roçando minha testa. Estou bem, sussurrei quando a poeira baixou, embora minhas pernas tremessem. Precisamos continuar. Ele se afastou relutantemente, seus olhos percorrendo meu rosto em busca de ferimentos. Há uma passagem secreta no final deste corredor. Leva à floresta. Se as coisas piorarem, quero que vá por ali. Não vou abandonar o palácio, protestei. Nem você. Um meio sorriso, o primeiro que já havia visto em seu rosto, curvou seus lábios, teimosa como diziam que seria. Quem dizia? Seu pai, quando propus a aliança. Dominique começou a se mover novamente, guiando-me pelo corredor. Ele me advertiu que estava recebendo muito mais do que barganhava. Uma filha com fogo escondido sob a aparência delicada. Aquela revelação me pegou desprevenida.
Meu pai, o homem frio que me entregou a um desconhecido sem um segundo olhar, havia falado de mim assim? Ele não me advertiu sobre um marido que me ignoraria por 7 anos. Retruquei, a mágoa de tanto tempo ainda fresca. Dominique parou abruptamente, virando-se para mim. Não foi por escolha, Lily. Uma profecia que você escolheu seguir. Interrompi. Anos de silêncio finalmente encontrando voz. Você escolheu, a cada dia, a cada noite, me manter distante. Para protegê-la, insistiu ele, sua voz rouca de emoção. Para proteger o reino, você acha que foi fácil? Ter você tão perto e não poder? O restante de suas palavras foi engolido pelo som de passos pesados se aproximando. Dominique pressionou um dedo contra meus lábios, seus olhos alertas. No segundo seguinte, ele me puxou para um nicho escondido na parede, nossos corpos comprimidos no pequeno espaço. Seu braço envolveu minha cintura, mantendo-me contra ele enquanto observávamos através de uma fresta. 3 homens usando o emblema de Redmond passaram correndo, armas em punho, completamente alheios à nossa presença. Quando o som de seus passos desapareceu, soltei a respiração que não percebi estar segurando. Precisamos chegar à sala do conselho, sussurrou Dominique. Thorne e os outros estarão reunidos lá, organizando a defesa. Assenti, sentindo o calor do seu corpo ainda pressionado ao meu. Uma pergunta queimava em minha mente. Você realmente acredita na profecia? Que um vínculo consumado antes do tempo certo traria ruína? Seus olhos encontraram os meus na penumbra, mais sinceros do que jamais haviam sido. Acreditei o suficiente para sacrificar 7 anos de felicidade, para assistir você florescer à distância, sem poder tocá-la quando tudo em mim gritava para fazê-lo. Algo quebrou dentro de mim. Uma parede de ressentimento cuidadosamente construída durante anos. Não era perdão, não ainda, mas era compreensão. Pela primeira vez, vislumbrei o homem por trás da coroa, carregando o peso de uma escolha impossível. E agora? Perguntei, minha voz pouco mais que um suspiro. Agora o perigo maior se revelou, disse ele, seus dedos acariciando levemente meu rosto. E tenho medo de ter esperado tempo demais. Emergimos do esconderijo e continuamos nosso caminho, mais urgentes agora. As palavras de Dominique ecoavam em minha mente. Tempo demais. O que significava para nós, para o reino? A profecia falava de 7 anos de espera, mas não garantia que após esse período tudo estaria bem. E se tivéssemos perdido nossa chance? Lembrei-me subitamente das histórias que minha avó contava sobre vínculos entre alfas e suas companheiras. Conexões tão poderosas que transcendiam o físico, alcançando algo quase místico. Ela dizia que quando um vínculo verdadeiro era completado, os 2 se tornavam mais fortes juntos do que jamais seriam separados. Será que era isso que nossos inimigos temiam? Chegamos a um cruzamento de corredores quando um grito agudo cortou o ar. Sem pensar, mudei de direção, seguindo o som. Lily! Dominique chamou, agarrando meu pulso. É perigoso. É Elise, respondi, reconhecendo a voz de minha única amiga. Não posso abandoná-la. Vi o conflito em seus olhos, o dever de proteger sua rainha lutando contra o respeito por minha decisão. Por fim, ele assentiu. Juntos, então. Corremos na direção dos gritos, chegando a um pequeno pátio interno. Elise estava encurralada por 2 homens de Redmond, seu vestido rasgado, um corte sangrando em sua bochecha. Quando nos viu, seus olhos se arregalaram de alívio e terror. Majestades, não. É uma armadilha. Tarde demais. Percebi o erro que havíamos cometido. De trás de pilares e portas, surgiram mais homens. Pelo menos 10, todos armados. E no centro do pátio, emergindo das sombras como uma manifestação de nossos temores, estava Lord Redmond em pessoa. Alto e de aparência cruel, ele sorriu ao nos ver, seus olhos fixos em mim, com uma intensidade que me fez recuar instintivamente. Ah, a rainha que nunca foi verdadeiramente rainha, disse ele, sua voz melíflua contrastando com a ameaça em seus olhos. Finalmente nos encontramos, minha querida. Dominique se colocou à minha frente, seu corpo tenso como uma corda de arco prestes a disparar. Isso é entre nós, Redmond. Deixe-a fora disso. O outro alfa riu, o som ecoando pelas paredes de pedra.
Pelo contrário, meu caro Dominique, ela é exatamente o cerne da questão. Seus olhos voltaram a mim, avaliadores. Uma rainha não reivindicada. Um vínculo incompleto. Toda a estrutura do seu reinado construída sobre areia movediça. Tudo porque você seguiu uma tolice antiga. A profecia não é tolice, rosnou Dominique. Não? Redmond ergueu uma sobrancelha. Talvez devêssemos testá-la então. 7 anos se passaram. O perigo maior se revelou. Ele fez um gesto amplo para si mesmo. E aqui estou eu, pronto para tomar o que você foi tolo demais para reivindicar. Percebi então o verdadeiro plano. Redmond não queria apenas invadir o palácio ou destruir o reino. Ele queria a mim, não por desejo, mas como símbolo. Tomar a rainha não reivindicada seria o golpe final para quebrar Dominique, para provar sua fraqueza diante de todos. Você não vai tocá-la. A voz de Dominique era baixa e perigosa, um trovão distante prometendo tempestade. Não preciso, respondeu Redmond com um sorriso cruel. Só preciso mantê-la longe de você por tempo suficiente. O vínculo não consumado se dissolverá naturalmente. E então, bem, uma rainha sem rei pode encontrar nova aliança, não é mesmo? Vi o momento em que algo quebrou dentro de Dominique, uma contenção que havia durado 7 longos anos. Um rugido primitivo escapou de sua garganta, enquanto ele avançava contra Redmond. O outro alfa estava preparado, desviando-se do ataque e sinalizando para seus homens intervirem. O caos explodiu ao nosso redor. Homens avançando, metal contra metal, gritos. Elise correu para meu lado, puxando-me para trás de uma coluna. Precisamos sair daqui, sussurrou ela, olhos arregalados de pânico. Eles estão atrás de você, minha rainha. Observei Dominique lutando, sua força e agilidade impressionantes, mesmo contra múltiplos oponentes. Mas estavam em maior número. E a cada segundo que passava, mais homens de Redmond pareciam surgir. Foi quando notei o medalhão de minha avó, ainda pendurado em meu pescoço, começando a aquecer contra a minha pele. Quando o gelo parecer impenetrável, lembre-se que até ele derrete com persistência. As palavras voltaram a mim com clareza cristalina. 7 anos de espera, 7 anos de distância forçada. Tudo por uma profecia que prometia destruição, se o vínculo fosse completado antes do tempo. Mas e se a verdadeira ruína viesse justamente por esperar demais? E se o que Dominique interpretou como proteção fosse, na verdade, o catalisador da própria queda? Naquele momento, enquanto observava o homem que havia sido meu marido, apenas no nome lutar por mim, por nós, uma certeza se formou em meu coração. A profecia não era sobre esperar para sempre, mas sobre reconhecer o momento certo, o momento em que o perigo maior se revelasse. E esse momento era agora. Elise, falei, minha voz firme apesar do caos ao redor. Preciso de sua ajuda. Enquanto Dominique e Redmond se engalfinhavam no centro do pátio, expliquei rapidamente meu plano. Os olhos de minha amiga se arregalaram, mas ela assentiu com determinação. Tem certeza, minha rainha? Mais do que nunca tive em toda a minha vida. Meu coração batia como tambor de guerra, enquanto me preparava para o que viria a seguir. Uma decisão que poderia salvar ou condenar tudo que amava. Pela primeira vez em 7 anos, não me sentia mais invisível ou rejeitada. Sentia-me poderosa, necessária. O medalhão contra minha pele continuava a aquecer, como se aprovasse minha resolução. As palavras de minha avó, sua última dádiva, finalmente faziam sentido. O gelo estava prestes a derreter. Observei o momento exato em que Dominique foi atingido, um golpe traiçoeiro pelas costas enquanto enfrentava Redmond. Ele cambaleou, sangue manchando sua camisa branca. Meu coração pareceu congelar no peito, mas não havia tempo para hesitação. Agora, Elise, sussurrei. Ela assentiu e correu para o lado oposto do pátio, derrubando um candelabro pesado que caiu com estrondo. A distração funcionou. Vários homens de Redmond voltaram sua atenção para o barulho súbito, dando-me a abertura que eu precisava. Emergi de trás da coluna e corri diretamente para o centro do conflito, ignorando os gritos de aviso.
Meu vestido azul ondulava atrás de mim como asas, o medalhão quente contra minha pele, guiando-me. Lily, não! A voz de Dominique era puro terror ao me ver exposta. Redmond virou-se em minha direção, olhos brilhando com triunfo. A rainha se entrega tão facilmente? Seu sorriso cruel espalhou-se enquanto estendia a mão para me agarrar. Mas eu não estava correndo para Redmond. Num movimento que surpreendeu a todos, incluindo a mim mesma, lancei-me para Dominique, meus braços envolvendo-o. Senti seu corpo tenso de surpresa. Então seus braços instintivamente me envolveram, protegendo-me mesmo em seu estado ferido. O que está fazendo? Ele sussurrou, seu rosto a centímetros do meu, quebrando o gelo. Respondi, e então fiz algo que ninguém esperava. Nem mesmo eu. Beijei-o. 7 anos de distância, 7 anos de solidão e dúvida, dissolveram-se no instante em que nossos lábios se encontraram. Foi como se uma faísca acendesse uma fogueira adormecida. O calor explodiu entre nós, selvagem e incontrolável. Senti suas mãos apertarem minha cintura, puxando-me para mais perto, como se temesse que eu pudesse desaparecer. O beijo não era gentil. Era desesperado, faminto, cheio de promessas não cumpridas e desejos reprimidos. Era real de uma forma que nada havia sido em minha vida no palácio até então. Quando nos separamos, algo havia mudado. Não apenas entre nós, mas ao nosso redor. O ar parecia vibrar com energia estática, e o medalhão em meu peito brilhava com luz própria, visível mesmo através do tecido do meu vestido. Redmond deu um passo para trás, seu rosto contorcido em confusão, e então, percebi com espanto, medo. Não. Ele murmurou, olhando de Dominique para mim. Não é possível. Vocês nunca... Dominique se ergueu totalmente, seu ferimento aparentemente esquecido. Havia algo diferente nele agora. Uma aura de poder que emanava como calor de brasa. Quando falou, sua voz ressoou pelo pátio com autoridade que não podia ser contestada. Você calculou mal, Redmond, disse ele, mantendo-me firmemente ao seu lado. A profecia nunca foi sobre esperar para sempre, era sobre reconhecer o momento certo. Entendi então o que estava acontecendo. O beijo, aquele simples ato de conexão, havia iniciado algo, não completado o vínculo totalmente, mas despertado seu poder latente. A energia entre nós era palpável, uma corrente viva que nos envolvia e fortalecia. O perigo maior se revelou, continuei, as palavras surgindo de algum lugar profundo dentro de mim, não para sermos derrotados por ele, mas para enfrentá-lo juntos. A expressão de Redmond oscilou entre descrença e fúria. Por um momento, pensei que ele recuaria, reconhecendo sua derrota. Estava enganada. Com um rugido de raiva, ele sacou uma adaga escondida e avançou. Não contra Dominique, mas contra mim. Se não posso tê-la, ninguém terá. Tudo aconteceu em frações de segundo. Dominique se moveu para me proteger, mas estava ferido, lento demais. Fechei os olhos esperando sentir a lâmina, mas o golpe nunca veio. Quando abri os olhos, vi Thorne, o conselheiro de Dominique, segurando o braço de Redmond. Ao seu lado estavam dezenas de guardas de Black Ridge, inundando o pátio. Reforços haviam chegado. Sua jogada acabou, Redmond, disse Thorne, torcendo o braço do alfa rival até que a adaga caísse no chão de pedra com um baque metálico. Os homens de Redmond, percebendo que estavam superados em número, começaram a baixar suas armas. Alguns ainda tentaram lutar, mas foram rapidamente subjugados. Em minutos, o pátio estava sob o controle das forças de Black Ridge. Redmond foi forçado a se ajoelhar diante de Dominique, sua expressão de ódio puro. Isto não acabou, cuspiu ele. A profecia está sendo cumprida exatamente como deveria, interrompeu Dominique, sua voz calma agora, quase piedosa. 7 anos de espera, 7 anos de distância, até que o perigo maior se revelasse. E ele se revelou, na forma de sua traição. Ele se voltou para mim, seus olhos suavizando-se de uma forma que fez meu coração saltar. E revelou também a verdadeira força que esteve diante de mim todo esse tempo. Minha garganta apertou com emoção que não conseguia nomear. Não era apenas alívio pela batalha terminada, nem apenas o despertar físico que nosso beijo havia provocado. Era algo mais profundo, o reconhecimento, após 7 anos de invisibilidade,
de que eu importava, de que era necessária não apenas como símbolo político, mas como parte essencial de algo maior. Os guardas levaram Redmond e seus homens, deixando-nos no pátio com Elise, Thorne e alguns outros conselheiros. Só então permiti-me notar o ferimento de Dominic, sangue ainda manchando sua camisa. Você precisa de um médico, disse, tocando gentilmente próximo ao corte. Ele capturou minha mão, pressionando-a contra seu peito. Pude sentir seu coração batendo forte sob meus dedos. Estou bem, mas precisamos conversar, em particular. Thorne pigarreou discretamente. O palácio está seguro, Majestade. Os homens de Redmond foram capturados ou expulsos. Recomendo, contudo, que ambos se retirem para seus aposentos, enquanto verificamos que não há mais ameaças. Percebi o olhar significativo que ele lançou a Dominique. Um lembrete silencioso de que a situação ainda era delicada. O vínculo havia sido iniciado, mas não completado. Vou acompanhar a rainha aos seus aposentos, disse Dominique, sua mão ainda segurando a minha. Não era um pedido, e ninguém ousou contestar. O caminho até meus aposentos foi silencioso, preenchido com a tensão elétrica entre nós. A cada passo, sentia-me mais consciente dele, seu cheiro, o calor de seu corpo próximo ao meu, o leve roçar de nossos braços. Era como se aquele único beijo tivesse despertado cada nervo do meu corpo para sua presença. Quando finalmente chegamos, parei à entrada, incerta. Em 7 anos, Dominique nunca havia entrado em meus aposentos privados. Este espaço havia sido meu refúgio solitário, o único lugar onde não precisava fingir que meu casamento era algo mais do que uma aliança política vazia. Ele pareceu sentir minha hesitação. Posso entrar? A pergunta era simples, mas carregada de significado. Não era apenas sobre cruzar uma soleira física, mas uma linha que havíamos cuidadosamente mantido durante 7 longos anos. Assenti, abrindo a porta e permitindo que ele entrasse no meu mundo privado. Observei-o enquanto seus olhos percorriam o ambiente, os livros empilhados próximos à janela, o pequeno ateliê de pintura no canto, as flores secas que eu mesma coletava e preservava, fragmentos de uma vida vivida nas sombras de seu reino, mas ainda assim, minha. Você pinta, ele disse, não como pergunta, mas com surpresa genuína. Entre outras coisas, respondi, fechando a porta atrás de nós. 7 anos dão tempo para desenvolver muitos passatempos solitários. Vi dor cruzar seu rosto, um lembrete do custo de nossas escolhas, ou melhor, das escolhas dele. Lily, começou ele, virando-se para me encarar totalmente. O que aconteceu no pátio? Foi necessário, completei, incerta de para onde esta conversa nos levaria. Para distrair Redmond, para ganhar tempo. Foi mais que isso. Dominique deu um passo em minha direção, eliminando a distância entre nós. Você sabe que foi mais. Engoli em seco, incapaz de negar a verdade de suas palavras. O beijo havia sido uma estratégia, sim, mas também havia sido a culminação de algo que crescia silenciosamente dentro de mim por anos. Curiosidade, ressentimento, e sob tudo isso, um desejo que eu mal permitia reconhecer. O vínculo, disse ele, sua voz baixando para quase um sussurro. Foi iniciado, mas não completado. Estamos em um estado entre 2 mundos agora, nem separados, nem verdadeiramente unidos. E isso é perigoso? Perguntei, lembrando-me da maneira como o poder havia fluído entre nós momentaneamente. Não perigoso, ele corrigiu, seus olhos nunca deixando os meus. Instável. Como uma ponte pela metade, forte o suficiente para suportar peso por um tempo, mas eventualmente desmoronará. Concluí por ele. Ou terá que ser completada. O ar entre nós parecia carregado de eletricidade. O medalhão contra minha pele ainda estava quente, como uma lembrança constante das palavras de minha avó, persistência para derreter o gelo. Você disse que a profecia falava de esperar até que o perigo maior se revelasse. Lembrei-o. Redmond era esse perigo? Dominique hesitou, como se me disse suas palavras. Pensei que sim, a princípio, mas agora acredito que interpretei erroneamente. O verdadeiro perigo talvez tenha sido o que aconteceria conosco, com o reino, se continuássemos separados quando deveríamos estar unidos. Senti algo florescer em meu peito. Compreensão,
talvez, ou algo mais profundo. 7 anos. Murmurei, as palavras escapando como um lamento. 7 anos perdidos. Não perdidos, ele disse, surpreendendo-me ao tomar minhas mãos entre as suas. Suas palmas eram calejadas, as mãos de um guerreiro, mas seu toque era surpreendentemente gentil. Necessários, talvez, para que quando finalmente nos encontrássemos, fosse como iguais. Não como uma jovem assustada e um rei arrogante, mas como 2 pessoas que aprenderam o custo da solidão. Olhei para nossas mãos entrelaçadas. Era estranho como algo tão simples podia parecer tão íntimo, após anos de distância forçada. E agora? Perguntei, minha voz pouco mais que um sussurro. Agora, ele respondeu, seus olhos escurecendo com uma emoção que fez meu coração acelerar. Temos uma escolha a fazer. Completar o que iniciamos no pátio, ou... Ele não terminou a frase, mas não precisava. Ambos sabíamos a alternativa. Continuar como antes. Um casamento de aparências, um vínculo incompleto. Seguro, talvez, mas vazio. E se a profecia estiver errada? Perguntei, dando voz ao meu maior temor. E se completar o vínculo trouxer a ruína que você tanto temia? Um sorriso triste tocou seus lábios. Vivi 7 anos na sombra dessa profecia, Lily. Observei você de longe, forçando-me a manter distância quando tudo em mim ansiava por se aproximar. E o que isso nos trouxe? Um reino quase perdido, um inimigo que explorou justamente aquilo que deveria nos proteger. Ele soltou uma de minhas mãos para tocar meu rosto, seus dedos traçando a linha da minha bochecha com reverência que fez minha respiração falhar. Talvez a verdadeira ruína seja negar o que somos um para o outro, continuou ele. Talvez o verdadeiro perigo tenha sido acreditar que poderia te manter segura mantendo-te longe, quando, na verdade, somos mais fortes juntos, completei, compreendendo finalmente. O medalhão pulsou contra minha pele como se em concordância. Naquele momento, uma batida urgente na porta quebrou nossa conexão. Dominic se afastou levemente, sua expressão mudando de vulnerabilidade para alerta em um instante. Entre, ordenou ele, sua voz voltando ao tom real. Thorne apareceu à porta, seu rosto geralmente impassível, agora marcado por preocupação. Perdão pela intrusão, majestades, mas temos um problema. Redmond escapou. Como isso é possível? A voz de Dominic trovejou, toda a gentileza de momentos antes substituída por fúria contida. Ele estava sob guarda reforçada. Thorne entrou no aposento, fechando a porta atrás de si. Traição, meu senhor. 2 guardas novos, aparentemente infiltrados há meses por Redmond. Já os capturamos, mas não antes que ajudassem seu mestre a fugir. Senti um calafrio percorrer minha espinha. A ideia de Redmond à solta, alimentado por vingança e humilhação, era aterrorizante. Para onde ele foi? Perguntei. Nossos batedores acreditam que para o norte, em direção às montanhas de Frostholm, respondeu Thorne, seu olhar alternando entre mim e Dominic. Mas há mais. Antes de fugir, ele conseguiu enviar um mensageiro. Suspeitamos que busca reforços. Dominic passou a mão pelos cabelos, um gesto raro de frustração. Quanto tempo temos? 2 dias, talvez 3, até que qualquer exército que ele consiga reunir chegue aos nossos portões, disse Thorne. Menos se vier apenas com um pequeno grupo de elite. Observei a postura de Dominic endurecer, o peso da coroa invisível se assentando novamente sobre seus ombros. Por um momento fugaz, havíamos estado em nosso próprio mundo, onde apenas nós 2 e a possibilidade de um novo começo existiam. Agora, a realidade do reino nos puxava de volta. Precisamos preparar as defesas, disse ele, já se movendo em direção à porta. Reúna o conselho imediatamente. Envie mensageiros aos aliados. Se Redmond quer guerra, encontrará mais do que pode suportar. Ele parou abruptamente, voltando-se para mim como se só então lembrasse de minha presença. Seu olhar suavizou por um breve momento. Lily, você estará segura aqui. Dobraremos a guarda e... Não, interrompi, minha voz mais firme do que jamais havia sido em sua presença. Não serei deixada para trás. Não desta vez. Thorne pigarreou desconfortavelmente,
claramente pego entre o dilema de uma conversa real que não deveria testemunhar. Vou... reunir o conselho, Majestade. Aguardaremos na sala de guerra. Quando a porta fechou atrás dele, Dominique se aproximou novamente, seu olhar intenso. Lily, isto não é como o confronto no pátio. Redmond voltará com um exército, planejará sua vingança minuciosamente. E quanto maior o perigo, mais você tentará me afastar? Questionei, sentindo a velha mágoa ressurgir. 7 anos, Dominique. 7 anos de proteção que se tornou prisão, não mais. Vi a luta em seus olhos, o rei que precisava comandar e proteger contra o homem que começava a me enxergar como igual. O que aconteceu no pátio foi... real, completei por ele. Você sentiu, como eu senti. Algo despertou entre nós. Um poder que nenhum de nós possui sozinho. Dominique fechou os olhos por um momento, como se buscasse forças ou clareza. Quando os reabriu, havia uma determinação nova neles. O vínculo iniciado, murmurou. Você está certa. Juntos, havia uma força que nunca experimentei antes. Então me deixe ajudar. Implorei, aproximando-me, ousada o suficiente para tocar seu rosto. Não como uma rainha de porcelana que precisa ser protegida, mas como sua parceira real. Ele cobriu minha mão com a dele, mantendo-a contra sua face. Por um longo momento, apenas nos olhamos, a conexão entre nós quase tangível no ar. Como você imagina que pode ajudar? Perguntou finalmente, não com desdém, mas com genuína curiosidade. Foi minha vez de hesitar, em 7 anos de reinado simbólico. Qual experiência eu possuía que poderia ser útil em uma crise como esta? Então, lembrei-me das incontáveis horas na biblioteca do palácio, devorando livros sobre história, estratégia e as antigas tradições dos clãs. Conheço as antigas leis de vínculo melhor que qualquer um neste palácio, disse, as palavras surgindo com crescente confiança. Passei anos estudando tradições que muitos esqueceram, e sei algo sobre Redmond que talvez você não saiba. A sobrancelha de Dominique arqueou-se, intrigada. Continue. Durante os bailes e festivais, enquanto você estava ocupado com assuntos de estado, eu observava, ouvia. Redmond tem um irmão mais novo, Edric. Eles são rivais desde a infância. Caminhei até minha escrivaninha, remexendo entre pergaminhos até encontrar o que procurava. Um pequeno caderno de anotações. Aqui, registrei tudo o que ouvi nos últimos anos. Conversas que achei que um dia poderiam ser úteis. Dominique pegou o caderno, folheando-o com expressão de crescente admiração. Você manteve registros de inteligência todos esses anos? Dei de ombros, subitamente consciente de quanto havia escondido minha verdadeira natureza. O que mais uma rainha invisível faria com seu tempo? As pessoas falam livremente diante daqueles que consideram insignificantes. Um sorriso lento, quase predatório, espalhou-se pelo rosto de Dominique. Lily Blackwood, você é muito mais do que todos presumiram, não é? Meu coração acelerou ao ouvir meu nome. Nosso nome, em seus lábios com tal admiração. Inclusive você, respondi, sem conseguir evitar uma nota de acusação. Especialmente eu, admitiu ele fechando o caderno. E isso termina agora. Venha, o conselho espera, e aparentemente temos uma estratégia para formular. Segui-o pelos corredores do palácio, consciente dos olhares surpresos dos guardas e servos ao nos verem juntos, lado a lado, sem a distância formal que sempre mantivéramos. O medalhão em meu peito continuava aquecido, como um lembrete constante de que algo havia mudado irreversivelmente. A sala de guerra era circular, dominada por uma grande mesa de carvalho com um mapa detalhado do reino e terras vizinhas. Quando entramos, os conselheiros já estavam reunidos. Thorne, o general Magnus, a curandeira real Imogen e outros oficiais de alto escalão. Todos se levantaram em respeito, mas pude ver a surpresa em seus rostos ao notar minha presença. A rainha se juntará a nós neste conselho e em todos os futuros, anunciou Dominique sem preâmbulo, sua voz não permitindo contestação. Sua perspectiva e conhecimento serão valorizados como deveriam ter sido há muito tempo. Vai Thorne trocar um olhar significativo com Magnus, mas ninguém ousou protestar.
Dominique indicou-me uma cadeira à sua direita, a posição tradicionalmente reservada para o conselheiro mais confiável do rei. Quando me sentei, senti uma estranha mistura de orgulho e apreensão. Por 7 anos desejei ser ouvida, ser parte das decisões que afetavam nosso povo. Agora que o momento havia chegado, a responsabilidade pesava sobre meus ombros como nunca antes. "Qual é a situação?" perguntou Dominique, inclinando-se sobre o mapa. Magnus, um homem corpulento com cicatrizes de batalhas passadas marcando seu rosto, apontou para as montanhas ao norte. Redmond provavelmente busca refúgio com os clãs Frostholm. Eles têm uma antiga rivalidade conosco e seriam receptivos a qualquer oportunidade de nos enfraquecer. Mas não possuem um exército grande o suficiente para representar ameaça séria, argumentou outro conselheiro. Mesmo unidos, não teriam mais que alguns milhares de homens. "Não subestimem Redmond", intervim, minha voz ecoando na sala silenciosa. "Ele não precisa de um grande exército se tiver a estratégia correta." Todos os olhares se voltaram para mim, alguns curiosos, outros céticos. Respirei fundo, lembrando a mim mesma que tinha tanto direito de estar ali quanto qualquer um deles. "Explique, minha rainha", encorajou Dominique, seu olhar firme no meu, transmitindo confiança. Levantei-me, aproximando-me do mapa. "Redmond não é tolo. Ele sabe que não pode vencer uma guerra aberta contra Blackridge. Mas também sabe que nosso poder, o poder de Dominique, está ligado ao vínculo real." Fiz uma pausa, buscando as palavras certas. Nas tradições antigas, um rei alfa cuja rainha é capturada fica vulnerável, não apenas emocionalmente, mas magicamente. O próprio território responde à conexão entre o soberano e sua companheira. Magnus franziu o senho. "Isso são apenas lendas antigas, minha senhora. Histórias para crianças." "São?" questionei, sustentando seu olhar. "Então por que Redmond investiu tanto em me capturar em vez de atacar diretamente Dominique? Por que a profecia que manteve nosso rei distante de sua rainha por 7 anos foi levada tão a sério?" O silêncio que seguiu foi resposta suficiente. Até mesmo os mais céticos entre os conselheiros pareciam desconfortáveis, como se eu houvesse tocado em verdades que preferiam não examinar muito de perto. "Continue", disse Thorne, sua expressão agora interessada. "O que você sugere? Redmond voltará não com um exército para conquistar o reino, mas com um esquadrão de elite para me capturar." Meus dedos traçaram um caminho no mapa. "Ele tentará uma infiltração, provavelmente durante o próximo festival de outono, quando o palácio estará cheio de visitantes e será mais difícil controlar quem entra e sai." "O festival é em 4 dias, disse Imogen, a curandeira, falando pela primeira vez. "Dificilmente teríamos tempo para reunir defesas adequadas. Exatamente por isso Redmond escolherá esse momento", concordou Dominique, seus olhos nunca deixando meu rosto. "Mas você tem uma contra-estratégia em mente, não é, Lily?" Senti um calor espalhar-se por meu peito ao ouvir a confiança em sua voz. "Sim. Em vez de cancelar o festival e parecer fraco ou temeroso, devemos usá-lo como armadilha." Por quase 2 horas, delineei meu plano para o conselho. A cada minuto, sentia-me mais confiante, as ideias fluindo naturalmente. Não era apenas estratégia militar. Era conhecimento das tradições, da psicologia dos clãs, dos pontos fracos de Redmond, que eu havia cuidadosamente observado e registrado ao longo dos anos. Quando terminei, um silêncio admirado pairava na sala. Foi Magnus quem o quebrou, com uma risada rouca. 7 anos desperdiçados, de fato, disse ele, olhando para Dominique. Sua rainha tem a mente de uma estrategista nata. Dominique não respondeu diretamente, mas o orgulho em seu olhar aqueceu-me por dentro. O plano da rainha será implementado imediatamente, declarou ele. Thorne, coordene os preparativos. Magnus, selecione seus melhores homens para a emboscada. Todos os demais, mantenham sigilo absoluto. Quando o conselho se dispersou para executar suas ordens, Dominique e eu permanecemos na sala de guerra, sozinhos novamente. Ele se aproximou lentamente, como se temesse quebrar o momento. Em 7 anos de reinado, disse ele,
sua voz baixa e intensa. Nunca me senti tão confiante em uma estratégia quanto na que você acabou de apresentar. Talvez porque nunca tenha realmente me visto, respondi, sem conseguir conter uma nota de mágoa residual. Ou talvez porque nunca tenha permitido que eu mostrasse quem sou realmente. Ele assentiu lentamente, aceitando a verdade em minhas palavras. Um erro que não cometerei novamente. Seus dedos encontraram os meus, entrelaçando-se com delicadeza quase reverente. A profecia falava de um período de espera, de distância, mas nunca especificou o que viria depois. Talvez o propósito tenha sido este, que quando finalmente nos encontrássemos, fosse como iguais. Um rei que aprendeu humildade e uma rainha que descobriu sua própria força. O calor de sua mão na minha enviou ondas de consciência pelo meu corpo, relembrando-me do beijo no pátio, do poder que havia despertado brevemente entre nós, o vínculo iniciado, mas não completado. E agora? Perguntei, a mesma pergunta que havia feito em meus aposentos, antes da interrupção de Thorne. O que acontece conosco? Dominic me olhou como se me visse verdadeiramente pela primeira vez. Não como símbolo político, não como obrigação de uma profecia, mas como mulher, como companheira. Agora preparamos nossa armadilha para Redmond, respondeu ele, pragmático como o rei que era. Mas então, sua voz suavizou. E depois conversamos sobre o vínculo. Por um momento senti decepção. Após 7 anos de espera, mais adiamento parecia cruel. Mas então compreendi. Dominic não estava postergando por medo ou dúvida, mas por respeito. Ele queria que estivéssemos seguros, que o perigo imediato fosse controlado. O vínculo, ele continuou, seu polegar traçando círculos suaves na palma da minha mão, enviando arrepios pelo meu braço. Não é algo a ser completado às pressas, entre crises e estratégias de guerra. Quando chegar o momento, sua voz falhou, e vi vulnerabilidade genuína em seus olhos. Quando chegar o momento, quero que seja uma escolha, sua escolha, tão livremente quanto a minha. Uma escolha. Não uma obrigação política, não um dever para com o reino, não uma necessidade estratégica. Uma escolha entre 2 pessoas que finalmente começavam a se conhecer. E se eu já tiver escolhido? Perguntei. Minha voz pouco mais que um sussurro. Seus olhos escureceram e por um momento pensei que ele me puxaria para outro beijo. Em vez disso, ele levou minha mão aos lábios, depositando um beijo quase casto sobre meus dedos. Então eu seria o homem mais feliz dos 7 reinos, respondeu ele. Mas primeiro, temos um traidor para capturar. Nos dias que se seguiram, o palácio transformou-se. Sob a superfície dos preparativos festivos para o festival de outono, uma rede de segurança invisível foi tecida. Cada entrada recebeu guardas disfarçados. Cada caminho alternativo foi mapeado e coberto. Magnus treinou pessoalmente uma força de elite para a emboscada, enquanto Thorne coordenou uma rede de informantes para monitorar qualquer movimentação suspeita. E através de tudo isso, Dominic e eu trabalhamos lado a lado. Cada reunião, cada decisão, cada refeição, juntos. Era como se o palácio inteiro tivesse prendido a respiração, observando com fascinação e especulação a nova dinâmica entre o rei e a rainha, que por tanto tempo haviam vivido como estranhos. O medalhão de minha avó permanecia quente contra minha pele, uma presença constante lembrando-me das mudanças em curso. À noite, quando finalmente me retirava para meus aposentos, sozinha, pois Dominic insistia em respeitar o tempo que eu precisasse, segurava o medalhão entre os dedos, imaginando se minha avó havia previsto de alguma forma este momento. Na véspera do festival, enquanto revisávamos os planos finais na sala de guerra vazia, Dominic finalmente fez a pergunta que eu sentia pairando entre nós há dias. Você tem medo? Perguntou ele. Sua voz gentil na sala iluminada apenas por velas. De Redmond? Não, respondi com sinceridade. Nosso plano é sólido. Não de Redmond. Ele clarificou, seus olhos buscando os meus na penumbra. De nós, do que acontece depois, do vínculo. A pergunta pegou-me desprevenida com sua honestidade crua. Em meio ao turbilhão de planejamento e estratégia, quase havia esquecido o precipício emocional
no qual nos equilibrávamos. Tenho medo. Admiti finalmente. Não do vínculo em si, mas de descobrir que tudo isso, essa conexão, essa parceria, existe apenas por necessidade, que quando o perigo passar, voltaremos a ser estranhos. Dominique se aproximou, sua silhueta recortada contra a luz fraca das velas. Olhe para mim, Lily, pediu ele. Sua voz mais vulnerável do que eu jamais havia ouvido. Realmente olhe. Ergui meus olhos para os dele, permitindo-me, talvez pela primeira vez, ver além da máscara do rei, além da distância imposta pela profecia. O que encontrei me deixou sem fôlego. Dor, arrependimento, desejo e algo mais. Algo que não ousei nomear, mas que fez meu coração disparar. 7 anos, disse ele. Sua voz quase um sussurro. 7 anos observando você florescer de longe. Vendo a menina assustada que chegou aqui transformar-se na mulher extraordinária diante de mim agora. Acredita realmente que depois de tudo isso, eu escolheria voltar à solidão? Engoli em seco, tentando controlar a emoção que ameaçava me dominar. Você escolheu a distância antes. Por medo, admitiu ele, sua honestidade desarmando-me completamente. Não apenas da profecia, mas de mim mesmo, do que sentia por você desde o primeiro momento. Era mais fácil esconder-me atrás de antigas palavras do que admitir que eu, o poderoso rei Alpha de Black Ridge, estava completamente intimidado pela ideia de realmente ser seu marido. Pisquei, atordoada pela confissão. Intimidado? Por mim? Um sorriso triste tocou seus lábios. O que eu poderia oferecer além de uma coroa e um reino? Você era tão jovem, tão cheia de vida e possibilidades, e eu era um homem endurecido por batalhas e política, carregando o peso de gerações. A profecia deu-me a desculpa perfeita para manter distância quando o que realmente temia era sua rejeição. A revelação atingiu-me como uma onda, reorganizando tudo o que eu pensava saber sobre nossos 7 anos de distância. Não havia sido apenas dever ou superstição que mantivera Dominique longe. Havia sido uma vulnerabilidade profundamente humana, um medo que eu jamais imaginaria nele. E agora? Perguntei, minha voz trêmula. O que teme agora? Seus olhos encontraram os meus, mais abertos e sinceros do que jamais haviam sido. Temo não ser digno da mulher que você se tornou apesar de mim, não por minha causa. Temo que 7 anos sejam tempo demais para recuperar. Dei um passo à frente, reduzindo ainda mais a distância entre nós. E se eu dissesse que não é tarde demais? Algo selvagem e esperançoso brilhou em seus olhos, antes que ele pudesse controlar. Então eu diria que sou o homem mais sortudo dos 7 reinos. Sua mão ergueu-se, pairando a milímetros de meu rosto, como se ainda não tivesse certeza se tinha permissão para me tocar. E imploraria mais uma vez, não como rei, mas como homem, para finalmente reivindicar minha esposa. Não por dever, não por profecia, mas porque cada dia sem você tem sido uma tortura da qual não quero mais sofrer. O medalhão contra minha pele queimou com intensidade renovada, como se respondesse às suas palavras. E o festival? Redmond. Acontecerá amanhã, e estaremos prontos, respondeu ele, sua voz firme novamente. Mas esta noite pertence apenas a nós, se você assim desejar. Meu coração batia tão forte que tinha certeza que ele podia ouvi-lo. 7 anos de espera, de solidão, de dúvidas e perguntas não respondidas. E agora, finalmente, a escolha estava em minhas mãos. Lentamente, peguei sua mão hesitante e a guiei até minha face, permitindo que seus dedos tocassem minha pele. O contato, embora simples, enviou ondas de calor por todo o meu corpo. Sim, sussurrei, não apenas para esta noite, mas para tudo o que ela significava. Um novo começo. Uma chance de conhecer o homem com quem havia me casado 7 anos atrás. Horas depois, deitada nos braços de Dominique em sua câmara, agora nossa câmara, observei o nascer do sol filtrar-se através das cortinas pesadas. Seu corpo quente envolvia o meu, sua respiração profunda acariciando meu pescoço. O vínculo havia sido completado, não apenas no sentido físico, mas em um nível que eu mal compreendia.
Era como se algo tivesse despertado dentro de mim. Uma consciência extra que me conectava a ele, a Black Ridge, a própria terra sob o palácio. O medalhão de minha avó havia esfriado durante a noite, como se seu propósito tivesse sido cumprido. Sua mente está acelerada, murmurou Dominique contra minha pele, surpreendendo-me. Não percebi que havia acordado. Posso praticamente ouvir seus pensamentos. Virei-me para encará-lo, ainda maravilhada com a liberdade de poder fazê-lo. A luz da manhã suavizava suas feições severas, e havia uma paz em seu rosto que nunca tinha visto antes. O vínculo, respondi. É mais forte do que imaginei. Mais real. Ele sorriu, seus dedos traçando padrões preguiçosos em minha pele nua. As antigas tradições raramente exageram, apenas simplificam. Um verdadeiro vínculo alfa é mais profundo que mera magia ou ritual. É uma conexão da alma. Pensei no poder que havia sentido fluir entre nós na noite anterior. Não apenas o prazer físico, embora isso tivesse sido avassalador por si só, mas a sensação de completude, como se uma parte de mim que sempre esteve adormecida, finalmente despertasse. A profecia, ponderei, falava sobre ruína se o vínculo fosse completado antes do tempo. Você acha que estamos seguros agora? Que o tempo certo chegou? Dominique suspirou, puxando-me mais para perto. Acredito que interpretamos a profecia incorretamente desde o início. Não era sobre esperar um determinado número de anos, mas sobre esperar até que ambos estivéssemos prontos, verdadeiramente prontos, para sermos parceiros em todos os sentidos. E estamos? Perguntei, percebendo quanto eu mesma havia mudado nos últimos dias. Não era mais a rainha invisível, a esposa rejeitada que se escondia nas sombras. Havia encontrado minha voz, meu lugar. Estamos, afirmou ele, beijando minha testa com ternura que ainda me surpreendia. E hoje provaremos isso a Redmond e a todos os demais. O festival de outono começou ao meio-dia, com o pátio principal do palácio transformado em uma explosão de cores e música. Cidadãos de toda Black Ridge e visitantes de reinos vizinhos enchiam os espaços. Comerciantes exibiam seus produtos, e o aroma de comidas festivas permeava o ar. Para todos os efeitos, era uma celebração normal, exceto pelos guardas disfarçados estrategicamente posicionados, pelos túneis secretos preparados para evacuação caso necessário, e pelo fato de que, pela primeira vez em 7 anos, o rei e a rainha de Black Ridge apareceram juntos de mãos dadas. Pude sentir os olhares, ouvir os sussurros. Meu vestido dourado complementava a túnica formal de Dominique, e o medalhão de minha avó repousava orgulhosamente sobre meu peito, agora acompanhado por um novo. Um presente de Dominique, feito com o mesmo material que sua coroa. Estão todos olhando, murmurei enquanto caminhávamos pelo pátio, cumprimentando convidados. Deixe que olhem, respondeu Dominique, sua mão firme na minha. É hora de Black Ridge conhecer sua verdadeira rainha. Senti-me flutuar com suas palavras, mas mantive-me alerta. Em algum lugar nesta multidão, Redmond se escondia, ou seus agentes. O plano que havíamos elaborado dependia de parecermos despreocupados, de atraí-lo para uma falsa sensação de segurança. As horas passaram em um turbilhão de danças, conversas e observação cuidadosa. Dominique raramente deixou meu lado, exceto por breves momentos cuidadosamente orquestrados para dar a impressão de vulnerabilidade. Em cada um desses momentos, eu podia senti-lo através do vínculo, uma presença constante em minha mente, garantindo que nunca estivesse realmente sozinha. Foi durante uma dessas separações planejadas que notei um homem observando-me com intensidade incomum. Não era Redmond. Eu conhecia bem seu rosto, mas havia algo familiar em sua postura. Ele usava as cores de um reino distante, mas seu olhar estava fixo em mim com um propósito que fez meus instintos gritarem de alerta. Seguindo nosso plano, dirigi-me casualmente para o Jardim Leste, um espaço mais isolado que havíamos preparado especificamente para a emboscada. Através do vínculo, senti Dominique imediatamente alerta, já se movendo para sua posição. Parei próxima a uma fonte ornamentada, fingindo admirar as flores de outono. Não precisei esperar muito. Uma rainha sozinha é um espetáculo raro em Black Ridge ultimamente, disse uma voz atrás de mim. Quando me virei, o homem que havia me observado estava a poucos passos de distância.
especialmente uma que de repente se tornou tão valiosa. Sempre fui valiosa, respondi, mantendo a voz calma enquanto avaliava a situação. Ele não estava sozinho. Pude perceber pelo menos 2 outros homens nas proximidades, posicionados estrategicamente entre árvores e arbustos. Apenas nem todos perceberam isso. O homem sorriu, um gesto frio que não alcançou seus olhos. Lord Redmond manda lembranças. Ele lamenta não poder estar aqui pessoalmente, mas tem um convite muito especial para Vossa Majestade. Tenho certeza que tem, respondi, recuando lentamente em direção ao ponto onde sabia que Magnus e seus homens aguardavam. Mas devo declinar. Tenho compromissos mais importantes em meu próprio reino. Não era um convite que pudesse recusar, disse ele, seu falso sorriso desaparecendo. Com um movimento rápido, sacou uma adaga fina. Venha pacificamente, minha rainha, e ninguém além de seu marido sofrerá hoje. Ergui o queixo, sentindo uma coragem que vinha não apenas de mim, mas do vínculo fortalecido. Diga a Redmond que cometeu um erro crucial em seus cálculos. O homem franziu o senho, confuso. E qual seria? Ele acredita que precisa me capturar para enfraquecer Dominique. Respondi, sentindo o exato momento em que meu marido se aproximava silenciosamente por trás dos capangas de Redmond. Mas não percebeu que não somos mais 2 indivíduos separados. Como se convocados por minhas palavras, Magnus e seus homens emergiram de seus esconderijos, cercando os agentes de Redmond. Dominique apareceu ao meu lado como uma sombra materializada, seu braço envolvendo protetoramente minha cintura. Somos um, completou ele, sua voz carregando uma autoridade que fez os homens de Redmond recuarem instintivamente. Não houve luta. Superados em número e claramente surpresos pela armadilha, os agentes renderam-se rapidamente. O líder, contudo, olhou-nos com uma mistura de raiva e incredulidade. Isto não acabou, cuspiu ele enquanto os guardas o algemavam. Lord Redmond tem aliados poderosos, exércitos, ele voltará. Dominique deu um passo à frente, sua presença imponente. Diga a seu mestre que se voltar a pisar em Black Ridge, ou ameaçar minha rainha novamente, enfrentará não apenas meu exército, mas a ira de todos os reinos aliados. Para enfatizar suas palavras, abriu um pergaminho oficial que Thorne havia acabado de trazer. Um tratado assinado durante o festival por representantes de 5 reinos vizinhos, incluindo, para minha surpresa, a assinatura de Edric, o irmão mais novo de Redmond. Como? Comecei a perguntar impressionada. Seu caderno de anotações, explicou Dominique com um sorriso orgulhoso. A informação sobre a rivalidade entre Redmond e Edric nos deu a abertura que precisávamos. Thorne trabalhou incansavelmente nos últimos dias para negociar uma aliança com Edric, que aparentemente estava esperando uma oportunidade como esta há anos. O agente de Redmond empalideceu visivelmente ao ver o documento. Traição, murmurou ele. Política, corrigiu Dominique. Algo que seu mestre deveria ter estudado melhor antes de atacar um reino unificado. Enquanto Magnus e seus homens levavam os prisioneiros, Dominique voltou-se para mim, seus olhos brilhando com uma mistura de alívio e admiração. Funcionou perfeitamente, exatamente como você previu. Nós previmos, corrigi, sentindo o calor do vínculo pulsar entre nós. Juntos. O festival continuou como se nada tivesse acontecido, a maioria dos convidados completamente alheia ao drama que havia se desenrolado. Mas à medida que a tarde avançava para o crepúsculo, uma mudança sutil percorreu a multidão. Olhares curiosos, sussurros, pessoas apontando discretamente em nossa direção. Eles percebem, não é? Perguntei a Dominique enquanto dançávamos sob tochas recém-acesas, a música envolvendo-nos como uma segunda pele. Que algo mudou. Ele assentiu, sua mão firme em minha cintura. O vínculo completado afeta não apenas nós, mas a terra, o povo. É uma antiga magia que poucos compreendem hoje. Eles sentem a mudança, mesmo sem saber nomeá-la. Olhei ao redor, percebendo que era verdade. Havia uma energia diferente no ar. Uma sensação quase tangível de renovação. Até mesmo as tochas pareciam arder mais brilhantes, as flores de outono mais vibrantes em suas cores. A profecia. Meditei, finalmente compreendendo.
Não era sobre ruína se completássemos o vínculo cedo demais. Era sobre a ruína que viria se nunca o completássemos, se permitíssemos que o medo nos mantivesse separados quando deveríamos estar unidos. Dominique me puxou para mais perto, seu corpo quente contra o meu enquanto a dança nos levava em círculos lentos. Interpretações de antigas palavras são sempre complicadas. Talvez o verdadeiro propósito da profecia fosse garantir que quando finalmente nos encontrássemos, fosse como iguais. Um rei que aprendeu a valorizar mais que poder e uma rainha que descobriu sua própria força. No centro do pátio, entre centenas de súditos e visitantes, Dominique parou nossa dança e fez algo que deixou a multidão em silêncio absoluto. Ajoelhou-se diante de mim, o poderoso rei Alpha de Black Ridge, diante de sua rainha. 7 anos atrás, disse ele, sua voz projetando-se para que todos pudessem ouvir. Recebi uma noiva como parte de uma aliança política. Hoje, diante de todos vocês, peço a mão desta mulher extraordinária novamente. Não por dever, não por profecia, mas por amor. Um amor que demorei tempo demais para reconhecer e mais ainda para ter coragem de declarar. Lágrimas embaçaram minha visão, enquanto ele pegava minhas mãos nas suas. Lily Blackwood, rainha de Black Ridge por título e agora por mérito. Aceita renovar seus votos comigo? Não como peões de uma aliança, mas como parceiros verdadeiros em todas as coisas? Um silêncio absoluto caiu sobre o pátio, centenas de olhos fixos em nós. Senti o peso do momento, não apenas para nós dois, mas para todo o reino. Uma declaração pública que marcava o fim de 7 anos de mistério e especulação, o início de uma nova era. Sim, respondi, minha voz clara e forte. Não como a menina que foi enviada aqui 7 anos atrás, mas como a mulher que me tornei, por mim mesma, apesar das circunstâncias, em meio à solidão. Aceito você não apenas como meu rei, mas como meu companheiro, meu igual. Quando Dominique se levantou e me beijou, um rugido de aprovação explodiu da multidão. Era como se todo Black Ridge tivesse estado segurando a respiração por 7 anos e finalmente pudesse exalar. O festival transformou-se espontaneamente em uma celebração de renovação de votos. Vinho fluiu livremente, música preencheu cada canto do palácio, e no centro de tudo estávamos nós, não mais o rei distante e sua rainha sombra, mas 2 governantes unidos, fortalecidos pelo vínculo que finalmente havia sido permitido florescer. Tarde da noite, quando finalmente nos retiramos para nossos aposentos, agora oficialmente compartilhados, encontrei Dominique contemplando a neve que começava a cair suavemente do lado de fora da janela. No que está pensando? Perguntei, aproximando-me para envolver meus braços ao redor de sua cintura, maravilhada com a liberdade de poder tocá-lo assim, de poder reivindicá-lo tão facilmente quanto ele havia me reivindicado. Em gelo, respondeu ele, virando-se para me encarar. Em como algo aparentemente impenetrável pode, com tempo e persistência, revelar a vida que sempre existiu por baixo. Sorri, reconhecendo as palavras de minha avó, que havia compartilhado com ele na noite anterior. Meus dedos encontraram o medalhão em meu pescoço, agora frio como qualquer outro metal, seu propósito cumprido. 7 anos, murmurei, ainda mal acreditando em como tudo havia mudado em apenas alguns dias. 7 anos, concordou ele, puxando-me para seus braços. Mas temos o resto de nossas vidas pela frente. E se me permite a ousadia, pretendo fazer cada momento valer a espera. Quando seus lábios encontraram os meus, não havia mais medos, não havia mais profecias ou dúvidas, apenas a certeza absoluta de que, finalmente, eu estava exatamente onde deveria estar. O gelo havia derretido, e o que floresceu em seu lugar era mais forte, mais belo e mais duradouro do que qualquer um de nós poderia ter imaginado. Nas semanas que se seguiram, notícias chegaram de que Redmond havia sido oficialmente deposto por seu próprio irmão, com o apoio dos clãs que antes o seguiam. Edric, mais diplomático e menos impulsivo que seu irmão, enviou emissários para fortalecer a nova aliança com Black Ridge, transformando um antigo rival em um aliado valioso. O reino prosperou sob nossa liderança conjunta.
As decisões que antes eram tomadas apenas por Dominic agora passavam por nós dois, combinando sua experiência com minha perspectiva fresca e o conhecimento que havia acumulado silenciosamente por 7 anos. E nas noites, quando estávamos sozinhos, maravilhávamo-nos com a força do vínculo que crescia entre nós. Uma conexão que ia além do físico, além do emocional, alcançando algo quase místico, como as antigas lendas descreviam. "Sabe o que mais me fascina?", disse Dominic certa noite, seus dedos traçando padrões preguiçosos em minha pele nua. "A ideia de que ficamos separados por tanto tempo por medo de uma ruína que nunca viria, quando o verdadeiro perigo sempre foi permitir que o medo nos governasse." Sorri, aconchegando-me mais contra seu peito. Talvez essa tenha sido a verdadeira lição da profecia. Não sobre esperar, mas sobre reconhecer quando parar de esperar. "Uma lição que aprendemos bem", murmurou ele, beijando o topo de minha cabeça. E assim, o rei e a rainha de Black Ridge descobriram que alguns vínculos, uma vez formados, não podem ser quebrados, nem pelo tempo, nem pela distância, nem por profecias mal interpretadas. Alguns vínculos estão destinados a existir, apenas aguardando o momento certo para florescer plenamente. No final, não foram 7 anos desperdiçados, mas 7 anos de preparação para o que estávamos destinados a nos tornar, não apenas marido e esposa, não apenas rei e rainha, mas verdadeiros parceiros, fortalecidos pelo gelo que finalmente derretera, revelando o calor que sempre existira por baixo, esperando pacientemente para ser descoberto.